Oi, galera! Como sempre, mais uma história inédita aqui no Histórias na Kombi. Hoje nós vamos receber aqui na Kombi a Lidiane, que tem uma história única. A Lidiane passou pelo processo da adoção e a gente vai contar hoje aqui no programa. Morou num lar de crianças, num orfanato, e tudo isso ela vai relatar pra gente aqui no programa. Fique ligadinho em mais essa história, já vai deixando o like aqui, se inscreve no nosso canal e se liga no sinal. Como eu já falei para vocês na abertura, já estou aqui com a minha irmã de comunidade, a Lidiane, consagrada também da Arca, missionária da comunidade. E hoje a gente vai contar uma história inédita que a gente ainda não falou aqui no programa, né? Por isso que eu trouxe a Lidiane aqui para conversar um pouco, contar a sua história. E vamos começar então se apresentando. Fala pra gente, Lidiane, quem você é, de onde você veio, se você já falei que você é casada, o nome dos seus filhos, conta pra gente. Então, eu sou Lidiane, né? Eu tenho 35 anos, sou casada com o Ednei, né? Já somos casados há 12 anos. Nós temos 2 filhos, a Ana Júlia de 7 e o Felipe de 4 anos. E eu sou consagrada missionária da comunidade. Isso mesmo. E os filhos deles, né, já participam aqui das atividades da comunidade também, né? E se estivessem aqui, estariam aqui na Kombi com a gente, né, Lid? Com certeza. Interagindo. Né? Já estariam aqui interagindo, né? Com certeza. Então, Lidiane, fala um pouquinho pra gente da tua história, né? Eu já falei, a Lidiane viveu esse processo da adoção, que é uma história que hoje se torna muito comum entre nós. A gente encontra muita gente que viveu essa história, né, que viveu esse processo de separação dos pais biológicos ou, às vezes, adotados por um parente ou por outras pessoas, enfim. E muitas vezes esse processo na vida das pessoas é também um processo traumático, né? E eu percebo, convivendo com você, Lid, que você conseguiu e assume uma história, não só como uma história triste, mas também como uma história feliz, né? De quem viveu também um cuidado de Deus na tua vida. Então é isso que eu queria que você contasse hoje, para quem está em casa poder também se identificar com essa história. De onde que você veio, Lidiane? Com a mãe biológica, com os irmãos? De onde que você veio? Então, assim, eu não sou daqui, né? Eu sou natural de Santos, São Paulo. Sou eu e mais 2 irmãs, né? Eu sou a mais nova da família. Então, quando eu tinha 1 aninho, né? Nós viemos de Santos. Nós nos mudamos de Santos para Joinville. Mas daí, chegando aqui, não tinha emprego, né? Minha mãe não tinha emprego, veio só a minha mãe. Não tinha emprego, não tinha casa, não tinha nada, né? Então, a gente ficou 1 ano morando em casa de parente, mas com filhos, as tias com filhos, tudo tem a dificuldade, né? Então, depois de 1 ano, quando eu tinha 2 anos, aí a gente foi morar no Lar Abdom Batista, aqui de Joinville, né? Você e as 2 irmãs? Não, eu e a minha irmã que tinha 3 anos, a Dayana. A Sim. outra irmã, não, daí ela ficou em casa com a minha mãe, né? Até hoje, como diz outra ainda, é uma incógnita, eu não sei o porquê ela não foi pro lar, né? Mas eu sei que ela não foi, ela ficou, só ficou eu e a Dayana no lar, né? E aí a gente foi morar no lar, eu tinha 2, ela tinha 3 anos. E aí nós moramos num período de 7 anos no lar. 7 anos no lar. 7 anos. Mas sabe o que eu queria acentuar agora, Lídia, assim, pra gente poder dizer, né? Compreender também com a maturidade a história dos nossos pais, né? Porque nenhum pai, nenhuma mãe abandona um filho ou larga um filho simplesmente porque quer, mas porque precisou. E na tua história isso fica bem claro, né? No sentido que no fundo, era a oportunidade que ela tinha de cuidar melhor de vocês. E eu acho que isso foi ficando claro para vocês, não foi? Isso, assim, a gente, desde quando a gente entrou no lar, assim, eu nunca me senti abandonada, né? Ai, que bonito. Eu não tive esse sentimento, assim, de abandono, né? Porque nós tínhamos contato ainda com a mãe. Então, todo final de semana a gente saía do lar e ia pra casa da mãe visitar a mãe, né? Ainda passava o final de semana, as férias, tudo. Só que a gente estava no lar porque não tinha condição, minha mãe não tinha condição financeira de nos sustentar. Então, esse era o motivo, né? Nós não estávamos lá para adoção, né? Então, eu nunca tive esse sentimento de abandono, né? De que eu fui abandonada pela minha mãe.
Pelo contrário, assim, ela até ia nos visitar, assim, dentro da condição dela, né? Porque conforme ela tinha o vale transporte para ir lá nos buscar no lar, ela ia, né? Mas quando ela não tinha, ela não ia, né? Mas eu até digo assim, até comentava lá em casa, né? Dessa independência, porque eu com 5 anos de idade, eu andava de ônibus sozinha. E, né, pra ir até a casa da minha mãe. Pra mim é um exemplo, porque eu com 15 pra sair. Era um trabalho, menina, mas olha só, né? Ai, ai. Mas era necessidade, né? Então a gente tinha vontade de ir pra casa da mãe, mas não tinha o vale transporte pra mãe vir buscar. E como até 5 anos não pagava, 5, 6 anos, não me lembro, não pagava passagem, então nós íamos, né? Íamos sozinha e voltávamos, né? Então era necessidade. Mas te garanto, a Ana Júlia tem 7, não sei o de ônibus ainda. Mas que legal. E Lídia, a gente tava conversando ali fora, né? Antes de entrar no programa, daí a Lidiane assim... a Kombi tem tudo a ver também com o lar, né, Lidy? Porque todos os passeios, de certo, era tudo na Kombi. Isso, era bem interessante, assim, até esses tempos eu tava no santuário ali, né, e aí eu encontrei o seu Andrino. O seu Andrino era o motorista da Kombi. Olha só. Então, quando o seu Andrino entrava na Kombi, assim, que estava perto de nós, a gente sabia que ia passear, né? Mas aí pensa, aquele monte, coitado, né? Aquele monte de criança cantando no ouvido dele, né? E aí a Kombi nos levava para todo quanto é lugar, né? Nós íamos passear, nós íamos em festinhas, nós íamos em parque de diversões, né? Nós íamos na missa, íamos tudo de Kombi, assim, quando ia, né? Quando era mais longe, senão íamos a pé, né? Sim. Mas íamos de Kombi, então quando eu entrei na Kombi, isso me remete à infância também, né? Isso. E a infância no lar, né? No meio de tanta criança, esse lar onde a Lidiane ficou também, a gente pode lembrar que ele foi coordenado por muitos anos por uma congregação religiosa, né? E a gente sabe que a igreja hoje detém ainda grande parte das obras sociais no mundo todo, né? Então essa assistência à criança, ao idoso. Então fala um pouquinho dessa rotina do lar, Lidiane, do que se fazia, né? Talvez até travessuras e coisas que aconteciam no lar. Então assim, eu até conversava com a Cris, assim, né? Desde pequena eu já vivia em comunidade, né? Mas porém não sabia, não tinha conhecimento, né? Mas como toda casa ela também tinha uma rotina, né? Então nós tínhamos que acordar de manhã cedo, né? Fazíamos o café junto, a oração antes, porque como era as freiras que estavam à frente, né? Então isso era muito forte assim para nós, né? Daí tomávamos café, quem ia para a escola ia para a escola, quem não ia descia e ia para a sala com as educadoras. Na hora do almoço também, e assim, tinha um detalhe, né, porque lá os maiores ajudavam a cuidar dos menores, né? Sim. Então, tipo assim, na hora do almoço, vamos almoçar ali, mas aí o maior já tinha que auxiliar o menor a se alimentar ali, porque não dava conta pra essa coitada da irmã, né? Tinha 22 crianças por apartamento, né? Se ela tivesse que ajudar todos, não dava, né? Sim. E aí depois íamos à tarde também, descíamos, né, pra brincar no parque, fazer alguma atividade assim. E aí depois tinha uma empresa ali perto, um balite, quando tocava o sinal 5 horas para os funcionários irem embora, né? Daí a gente já sabia que era o sinal para subir, né? Daí sobe, toma banho, faz a janta. E aí antes de dormir, daí nós rezávamos o terço e depois íamos dormir, assim. Mas eu digo assim que na infância, no lar, eu tive tudo o que uma criança queria, né? Como eu dizia antes, tudo o que queria, mas nem tudo que necessitava, né? Sim. Porque eu tinha crianças para brincar, né? Crianças de todas as idades, né? Tinha meninos e meninas, então eu poderia escolher aquelas que eu queria brincar. Nós tínhamos um espaço muito grande no lar, né? Hoje em dia as crianças são limitadas no espaço, né? E nós tínhamos um espaço muito grande, então eu tinha tudo que eu queria na infância, né? E assim, né, eu sempre fui muito comunicativa, né, desde pequena, então, e também assim para fazer algumas travessuras, né? Eu me recordo uma vez que eu convidei assim uns 3, 4, assim, nós fomos na horta, né? Era uma horta grande, assim, tinha um senhor que cuidava da horta, assim. Aí nós fomos na horta, daí, mas pra ver como era peralta, eu nem gostava de cenoura. Mas estava tão bonita aquelas cenouras plantadas, assim,
que daí eu combinei com eles que nós íamos lá, pegávamos a cenoura, limpava na camiseta, comia a cenoura e plantava de novo a cenoura ali. E aí... Mas assim, comecei uma, duas, porque nem gostava de cenoura, né? E aí fazia isso e saía da horta e vinha pra fora, né? Mas assim... Até descobrir. Daí era pior quando descobriram, claro. né? Sempre acabavam descobrindo, né? Mas eu era muito feliz na minha infância, sempre fui muito feliz na minha infância. Primeiro porque eu tinha as crianças para brincar e segundo também porque eu tinha alguém de referência na família, que era minha irmã, né? Que estava ali junto comigo no orfanato. Isso. E como foi esse desenrolar depois, Lidy, que depois você foi realmente morar, né, com uma outra família? Como que foi esse processo? E como que essa família entrou, assim, na tua vida, né, nesse processo de lar e tudo? Como que foi essa história? Então, assim, ó, o meu irmão adotivo, ele era coordenador do Vocacional, um grupo aqui da Nossa Senhora de Fátima, né, que tinha na época. Então, os grupos de jovens, o grupo vocacional, sempre faziam visitas ao lar, né? E aí, numa dessas visitas que ele foi ao lar, eu digo que ele se encantou assim comigo, né? Porque é uma criança muito comunicativa, né? Sim. E sempre perguntando, questionando, então ele se encantou. E aí, através desse encantamento, ele veio e conversou com a mãe dele, né? Se tinha essa possibilidade de eu ir visitar. E aí eu não sei quem deu permissão, mas eu sei que a cada 15 dias eu ia sempre na casa dessa família visitar, né? E aí eu me senti nessa família. Na verdade, essa família foi o complemento do que faltava na minha infância, né? Porque as brincadeiras eu tinha, a diversão eu tinha, né? Mas eu digo assim, deitar a cabeça no travesseiro à noite era um dos únicos momentos que eu me sentia sozinha, né? Porque ao mesmo tempo que você tinha muitos, sim, você não tinha ninguém, né? Daí era esse momento assim que eu me sentia assim mais sozinha, né? E com essa família, né, com os dias passando lá nessa família, com essa convivência, essa falta que eu sentia, eles me preenchiam, né? Que era o quê? Claro que na época eu não entendia, né? Hoje eu consigo compreender, né? Que era a atenção, que era o acolhimento, que era o carinho, né? Por mais que essa minha, eu digo assim, por mais que a minha mãe adotiva, os meus irmãos, não expressassem muitas vezes em palavras, né? Ah, eu te amo, eu gosto de ti, né? Mas se expressavam através de gestos, né? Quando eu chegava lá, a minha mãe adotiva, fazia comida que eu gostava, né? Para me acolher. Coisa de mãe, como hoje você faz para Ana Júlia, para Felipe, né? Isso mesmo, assim, fazia o que eu gostava, sim, comprava aquilo que eu gostava, né? E era através disso que eu me sentia acolhida, né? E aquilo foi me preenchendo, né? Foi me preenchendo de tal modo que eu digo, não conseguia mais ficar sem, né? Não que a minha mãe biológica não desse isso, sim, mas ela não conseguia através da sua rotina, e hoje vejo assim que através da sua história, né? Sim. Da sua história, teve que abandonar, teve que ficar com as filhas sozinha, teve que abrir mão de 2 filhas, né? Não no sentido da adoção, mas de deixar, né? Que nem eu digo, eu não me imagino deixando a Ana Júlia. A gente deixa, assim, uma manhã na casa de alguém, às vezes um final de semana por uma necessidade, ou às vezes uma convivência que vai ter, mas não deixando por uma necessidade, né? Era sofrido também para ela isso, muito né? Muito sofrimento, né? Com certeza. Era muito sofrido, e isso a gente nunca chegou a conversar, sim, né? Eu e ela nunca conversamos sobre isso, até porque, como ela veio a falecer, eu ainda não tinha maturidade para compreender isso, né? Quantos anos você tinha quando sua mãe biológica faleceu? Eu tinha 13 anos. E Lidy, tu teve a oportunidade de ir morar com a tua mãe? Como que foi esse trâmite? Assim, como a gente não estava no lar para adoção, sim, quando eu tinha 9 anos, a assistente social foi na casa da minha mãe, e daí a minha mãe já tinha adquirido uma casa, né? Já tinha ganho uma casa. Então já percebeu que minha mãe tinha uma estabilidade para nos criar, né? Então a gente ia sair do lar.
Mas como eu tinha vivido esse processo com essa família, de passar férias lá, de ir quando eu estava doente ir para lá, de ser cuidada por eles, eu não queria mais ir na casa da minha mãe, até porque a minha mãe ainda trabalhava muito e não tinha o tempo, né, para dar atenção a nós, né? Então eu quis ir para casa dessa família. Como esse trâmite aconteceu, eu não sei, Sim. né? Mas eu sei que eu acabei indo com 9 anos daí para casa dessa minha mãe adotiva. E aí eu fui morar com ela como sendo filha dela. Nada de papel passado, não teve nada até então, porque minha mãe biológica era viva ainda, Sim. né? Mas eu fui com 9 anos para lá daí. Olha só. E eu creio que hoje é bem bonito assim a Lidiane poder contar toda essa história e trazer tudo isso, né? E eu acho que especialmente, Lidia, esse sentido do acolhimento, do cuidado, né? A maternidade, a paternidade vão muito além do biológico, muito além, né? E eu creio que quem fez essa experiência como você fez, ainda mais entende isso, não entende isso só na cabeça, mas entende isso no coração. E eu creio que eu acho que fica para nós que estamos, né, para quem está assistindo o programa, não só para quem viveu uma experiência semelhante com a que você viveu, mas especialmente para os pais, para as mães e também para os jovens que nos assistem e que daqui a um pouco serão pais e serão mães, para que fique isso, né? Me chama atenção quando você conta, você tinha o parque, você tinha crianças, teve oportunidades de viver coisas assim, né? Que talvez eu, que tive pai e mãe certinho assim, nem tive oportunidade de viver. Mas ao mesmo tempo faltava algo que você encontrou depois numa família. Para que a gente não corra o risco, né, de dar talvez tudo, né, mas não dar o que é mais importante. Né? Aí queria que você fechasse o programa, talvez trazendo alguma coisa assim, Lidia, desse ensinamento da tua vida, do que você viveu e o que você poderia hoje aconselhar talvez alguém que passou por isso, ou talvez, né, nesse sentido do pai, da mãe, queria que você trouxesse um pouquinho disso também. Então, assim, olhando toda essa minha história, tudo isso, né, eu vejo muito a mão de Deus na minha história, né? Isso. Desde de eu ser colocada num orfanato, onde fui cuidada por freiras, né? Dessa família estar no meu caminho, onde eu fui acolhida, né? Então, eu vejo muito a mão de Deus na minha história. E sinto também, assim, um cuidado especial, assim, né? Como tu diz, dessa maternidade, né? Eu até às vezes brinco com a minha mãe biológica, né? Eu digo, tu teve os filhos, né? Eu falei, vocês tiveram filhos, mas eu fui escolhida, né? Eu fui escolhida de coração, assim, né? E isso, assim, tudo isso que eu vivi, isso floresce, assim, eu digo que se expande no meu coração ainda mais, né? Como a Cris dizia, o fato de você, às vezes, que está escutando, né? Poder dar tudo ao seu filho, né? Eu tenho condições, a condição financeira me permite, mas muitas vezes à noite não é isso que ele quer, né? É como eu, deita a cabeça no travesseiro e sente falta, né? Uhum. Então, que você possa também sentar para conversar, né? Dar essa atenção necessária, né? Porque a gente pensa, é criança, né? É jovem, é um adolescente, pode ser. Mas é alguém que necessita também dessa atenção, necessita também desse cuidado, né? Desse estar perto, né? Desse estar próximo, de ser presente, né? Isso mesmo. E hoje, tu faz essa experiência também através da escola, né, Lidiane? Porque Lidiane é professora de matemática, né? Uhum. E tu dá aula para adolescentes, Lidiane? Como é essa relação, assim? Eu sou professora de 6º ao 9º ano, então alunos entre 10 e 16 anos, sim, né? E hoje, assim, eu vivo essa maternidade, né? E não são filhos, né? Não, são alunos, mas que lá também eu preciso viver essa maternidade, né? Porque lá são crianças carentes, né? Carentes de afeto, carentes de atenção, né? Então eu preciso ser toda deles também, né? E assim, é uma experiência, eu digo que é uma experiência única, assim, que eu sinto, assim, que também ganhei esse dom da maternidade
mas não da maternidade de gerar, né? Graças a Deus eu também tive o dom de gerar os filhos, mas de gerar no coração, assim. Eu também sinto esse dom de poder gerar os filhos no coração, né? E faço essa experiência na escola, né? Através do aconselhamento. Às vezes conto até, né, uma parte da minha história para eles, porque às vezes é uma dificuldade que eles estão passando, né? E acabam vendo que se a professora, né, que eles dizem, conseguiu, eu também consigo, né? Isso. Não é o fim de tudo ainda. Glória a Deus, que bonita história, né? E a gente poder perceber em tudo o cuidado de Deus. E como Deus é bom, Lidiane, de poder sempre tirar coisas tão maravilhosas de cada uma da nossa, né? Cada um de nós tem uma história e cada um de nós tem algo a ensinar, a expressar com a nossa vida e ajudar outras pessoas que vão se identificando também. Muito obrigada, Lidy, pela tua participação. Se liga no sinal. Se você gostou dessa história, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, compartilha essa história, talvez com pessoas que você conheça, que viveram situações parecidas, e a gente se encontra semana que vem em mais um programa. Tchau, gente! Tchau!